Torcedor, jornalista esportivo do Curitiba fala sobre Guto. Veja o que ele fala. Tudo que ele fala, então Guto realmente não serve para o esporte. Veja o que ele fala. É duro falar isso, mas veja o que o jornalista do Curitiba esportivo fala, torcedor. Torcedor, veja a visão de Guto sobre alguns jogadores do esporte, sobre o que ele fala sobre Fabinho. Totalmente equivocado com a realidade dos 3 anos que Fabinho está aqui, aproximadamente, no esporte. Depois da vinheta, bota o hino da máquina, torcedor. Torcedor, você é esporte, então você veio para o lugar certo. Aqui é seu lugar. Se inscreve, dá um like e aperta o sininho. Torcedor, é duro falar isso, mas é realidade nas 4 linhas. É factual, é literal. Não tem como evitar. Vou colocar para vocês aqui um jornalista esportivo do Curitiba que faz uma síntese do que é Guto e o que Guto, do trabalho de Guto e o que foi esse ano, né? A demissão dele. E ele fala, veja o que ele fala, o que é muito importante para o torcedor do esporte prestar atenção no futuro do esporte, do caminho do acesso ou do caminho da permanência na Série B. Aí você, ao mesmo tempo, você vê como o Guto fala de um jogador do esporte, de Fabinho. Ele fala de uma forma totalmente... Fabinho está aqui há uns 3 anos aproximadamente, mas o que Fabinho está aqui, o primeiro ano, depois dos anos de decadência de Fabinho no esporte, e hoje, veja como ele fala de Fabinho, veja o que Guto fala aqui, eu vou mostrar ele falando aqui, o que ele fala, como ele está interpretando tudo de forma equivocada no esporte. Acabou a era Guto Ferreira comandando o time do Curitiba. Foram apenas 21 jogos com 9 vitórias. A situação do Curitiba não era boa com o Guto Ferreira. Dos últimos 5 jogos, o Curitiba marcou apenas 2 gols, sendo que um deles contra ainda. Então, na verdade, já era evidente que o trabalho do Guto Ferreira não vinha dando certo. Agora, no meu modo de ver, a diretoria do Curitiba errou também. Primeiro, errou quando o Curitiba foi eliminado do Campeonato Paranaense e naquele momento poderia ter acontecido uma troca. Mas a diretoria acabou deixando o Guto Ferreira trabalhar e, no meu modo de ver, só perdeu tempo. Porque o Curitiba teve um bom tempo para se preparar e não apresentou absolutamente nada de evolução. Então agora, com a saída do Guto Ferreira, a diretoria do Curitiba vai trabalhar para trazer um novo treinador e é claro que a torcida, principalmente, quer ver um treinador que venha e que dê um resultado positivo. Mas lembrando, diretoria do Curitiba também terá que se mexer mais, trabalhar mais para trazer boas contratações e reforçar a equipe, reforçar o elenco para o restante da temporada de 2024. A derrota do Curitiba para a equipe do Sport, portanto, pelo placar de 1-0, pela terceira rodada no Campeonato Paranaense, no Campeonato Brasileiro da Série B, custou o cargo do técnico Guto Ferreira, que não é mais o treinador do Curitiba. Então, dessa forma, então ele acabou com o trabalho construtivo, propositivo de Mariano Souza, que foi contratado com esse objetivo, um trabalho que ele vinha fazendo no Pernambucano, na Copa do Nordeste, e era reconhecido no Brasil todo o esporte como um time propositivo. Essa era uma marca do esporte de Mariano Souza. E Guto, a gente sabia que o problema de Mariano Souza era o sistema defensivo. Às vezes era a insistência em Felipe Ferreira, era não conseguindo encontrar o futebol de Fábio Matheus, que Enzo Moreira, que tinha um time mais propositivo e mais equilibrado no sistema defensivo, números, né, comprovam isso, né, usava Fábio Matheus e sabia utilizar Fábio Matheus, e sabia trabalhar o potencial de Fábio Matheus e sabia entrosar Fábio Matheus, né? Esse era um ponto de Enzo Moreira. A saída de Enzo Moreira é outra coisa que houve, né? É outro problema, mas dentro das 4 linhas, Enzo Moreira era um grande profissional. O ruim era o trato com a imprensa. Ele se perdeu no trato com Wagner Love e a torcida e a imprensa, né? Pois é coisas diferentes, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Já o Guto Ferreira acabou com o trabalho propositivo de Mariano Souza. Aquele trabalho propositivo que era uma marca reconhecida no Brasil todo, ele conseguiu acabar no jogo com Vila Nova. Isso é evidente.
Na coletiva, Guto diz que o time não jogou nada, mas o time não jogou nada porque foi treinado por Guto e sua assistência, né? E seu comando técnico, seu assistente técnico, que tem uma interpretação equivocada sobre o Fabinho. Como se Fabinho fosse a solução. O Fabinho está há 3 anos aqui e 3 anos que o Sport não sobe. E esse é o pior ano do performar do Sport, né? É o ano que o Sport mal entrou. Ah, não, mas tem 2 jogos a menos. Mas quando não tinha 2 jogos a menos, quando estava iguais com os outros, o Sport é um time que não entra no G4. O Avaí entra mais vezes, o Mirassol, o Novo Horizontino, o Santos, clubes que passam 9, 10 rodadas, 12, 13 no G4. Já fazendo um paralelo com o de Guto, o Guto entrava... fazendo um paralelo com o Anderson Moreira, o Sport vivia muitas rodadas no G4. E mesmo assim conseguiu não subir por declínio, porque ele se perdeu com a torcida, porque o problema de Guto foi que ele quis se expor com a torcida, ele quis bater com a torcida, de Anderson Moreira, mas era um problema que ele já tinha trazido do lado de Salvador. Ele já foi demitido lá por causa disso, não por causa de trabalho técnico, de ser um treinador técnico, fazer leitura correta. Ele fazia muito mais do que o Guto, e talvez até muito mais também do que o Mariano Souza. O Anderson Moreira fazia um trabalho melhor do que o Mariano Souza e faz muito mais do que o Guto. Que o Guto conseguiu. Veio com a proposta de ajustar o sistema defensivo, mas acabou com o ataque, acabou com o meio campo de criação, jogando com 3 volantes. Foi os 3 jogos que ele fez e acabou com o sistema defensivo totalmente desregulado, desregulado, né? Desentrosado, enfim, mal elaborado o sistema defensivo. O problema de Mariano Souza talvez foi a saída a lesão de Rafael Thierry. O problema de Mariano Souza por também não saber o encaixe para Fábio Matheus, que é o melhor marcador que tem hoje no plantel de Sport. O melhor marcador, botando defesa e sistema de ataque e volantes e sistema defensivo se chama Fábio Matheus e Rafael Thierry. São os maiores marcadores do Sport. Mas você tem que saber trabalhar posicionamento, principalmente quando o cara é volante, né? Às vezes você bota o cara de segundo e o cara de primeiro. E você tem que treinar o entrosamento do cara para ser um primeiro volante de excelência, assim como Anderson Moreira o fazia. Acontece na leitura do futebol é que as pessoas não leem a característica do jogador, leem a nomenclatura que define o jogador por estar mais tempo executando determinada função aqui ou ali. O Fabinho, ele tem essa característica de ser um jogador que trabalha em algumas funções. O Fabinho foi meu lateral direito até quebrar a perna no time do Inter. O Fabinho é um jogador muito maduro e tático. Ele sempre vai estar para fazer o melhor para a equipe. Ele não está preocupado em fazer a diferença, ele está preocupado em equilibrar a equipe. E foi assim na entrada dele contra a Ponte, que eu estava assistindo, e entrou na função de lateral. E foi assim no jogo contra o Santos. Mas o Guilherme fez o gol. Num avanço dele, a falha foi de cobertura. Mas aconteceria e ainda vai acontecer alguns erros. A gente tinha aí 3, 4 treinos para enfrentar o Santos. Então, em determinados momentos, um ou outro movimento de equilíbrio tático, né? Ele vai acontecer um erro aqui, um erro ali. Mas tirando esse lance, o Guilherme praticamente não criou problemas pra gente. O Fabinho jogando na marcação. E neste último jogo agora, também. Na lateral direita nós não sofremos. Mas hoje você o enxerga como lateral direito ou não? Esse cara é multifacetado mesmo. Eu vou usar ele pra toda hora, aonde eu precisar. É o cara que você sabe que se contar com ele... Vai ser o cara que vai estar sempre ajustando a equipe, jogando partidas como titular, fechando partidas importantes, sempre vai estar buscando dar o equilíbrio que a equipe precisa, independente da função que a gente vai colocar.
E ele acha que Fabinho é uma solução estratégica na lateral direita ou no meio campo ou numa polivalência. Está totalmente equivocado. Você tira para o Fabinho, como ele faz uma leitura totalmente equivocada dos jogadores do Sport. Para o Fabinho, você vê que Guto Ferreira faz uma interpretação, uma leitura dos jogadores do Sport no esquema tático totalmente equivocada, totalmente ultrapassada, totalmente anacrônica de tempo. Fabinho no ano passado e nesse ano é uma queda técnica e tática, e Guto vê diferente, vê como se fosse uma anacrologia de tempo, vê como se fosse Fabinho de 5, 6, 7, 8 anos atrás. É isso aí, torcedor. Valeu, torcedor de esporte. Eu já vi time ruim do Sport, mas esse tá demais.